Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra O pecado, assim como Davi lutou. Em o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. É uma grande alegria tê-los conosco no nosso congresso, mas também é uma alegria muito grande poder compartilhar com... Posso chamá-los de vocês? Compartilhar com os irmãos, vocês todos, sobre este seminário que me é muito especial ao meu coração, visto que durante muitos anos Deus me levou e me usou nos países da América Latina e também como líder do departamento de missões da nossa missão. E hoje, como diretor do Estado de São Paulo, Deus continua trabalhando com o seu povo. E eu acredito que Deus pode fazer com você, com a sua igreja e com as crianças. E pode fazer com outros que hão de fazer parte deste grande desafio missionário. Antes de nós cantarmos um cântico missionário, eu queria cantar um cântico com vocês que provavelmente não estejam lá na sua pasta, ou então, não sei se na grande concentração lá, mas é um cântico que fala a respeito de Jesus e o que Jesus faz por nós e pelas crianças. Então, escutem. Jesus gosta de mim, gosta de ti também, gosta... Jesus cuida, já mudei, né? Tá legal, vamos lá. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Outra vez. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Agora, de verdade, descruza o seu braço, abre aí o seu microfone e vamos todos. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Sempre em qualquer situação, seja na alegria ou aflição, cuida meu Jesus, pois prometeu que ajudaria os seus. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Agora, inteirinho, vamos lá? Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Sempre em qualquer situação, seja na alegria ou aflição, cuida meu Jesus, pois prometeu que ajudaria os seus. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Jesus cuida de mim, cuida de ti também, cuida das crianças porque muito nos quer bem. Muito bem. E eu queria cantar com vocês, ou tentar fazer isso, só a primeira estrofe desse cântico missionário, que diz assim: de toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação veremos salvos no céu. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos no céu. De libaneses, nós só vamos cantar isso aqui 2 vezes, ok? De toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos nos céus. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação teremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos nos céus. Mais uma vez, quantos estão cantando esse cântico pela primeira vez? Tá bem, então vamos cantar a segunda. Vamos lá? A segunda cantando, mas é a primeira estrofe. De
da tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos nos céus. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação teremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos no céu. Muito obrigado, Gil. E mais uma estrofe de um cântico que fala sobre as crianças. Só a primeira estrofe. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Vou pedir que a Marília segure aqui comigo para ajudar a Gil. E então ficaria mais fácil, ok? Só, enquanto isso, nós vamos fazer com os gestos. A Marília ajuda aqui, tá? Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Segunda, Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvos pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Primeira, Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Muito obrigado, Gil. Muito obrigada, Marília. Eu quero apresentar para vocês os nossos queridos. A irmã Gil faz parte do nosso time em São Paulo, é uma das minhas secretárias e vai nos conduzir no piloto. Lá atrás, vou pedir que a Rosângela, a Esther, a Valéria e a Marília venham à frente. Eu quero apresentá-las. Por favor, venham aqui antes de nós orarmos. Nós temos a irmã Marília, que é diretora, trabalha em São Paulo, é diretora do Ministério da APEC, na região de Sorocaba e adjacências. E ela é uma grande evangelista de crianças. Nós temos a Valéria, que é uma profissional que tem deixado suas atividades para servir o Senhor na evangelização das crianças, é uma das nossas obreiras voluntárias. Tem a Esther, que é minha irmã na fé e na colher, e tem sido meu braço direito e a minha mão direita. Ela foi quem me ajudou a montar todo o seminário e foi uma grande bênção. Obrigada, Esther. E ela é secretária também do nosso grupo em São Paulo. E a Rosângela também é uma das nossas obreiras voluntárias que está servindo o Congresso e a todos nós e ao Senhor por meio da evangelização das crianças. Muito obrigado. Aqui dentro nós temos vários outros obreiros, a irmã Wanda, Wanda, fique de pé. Ela é a nossa diretora lá na região oeste de São Paulo, é uma obreira voluntária. Eu não sei se... Tem o pastor Vilmar, quero que o pastor fique de pé. Ele é o diretor da PEC do estado de Pernambuco. Tem a irmã Léo com seu esposo, são os responsáveis pelo... Pode ficar de pé, são os responsáveis pelo trabalho da PEC na região do Alto Tietê. Muito obrigado. Tem o pastor Luivan, por favor. Pastor Luivan é o diretor da PEC do Espírito Santo. E é um prazer tê-lo também. Quem mais temos aqui da nossa família? Quer dizer, todos são da família, não é? Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Cadê o Paraná? Ah, sim. Muito prazer, irmã. De fé. Ah, então, muito prazer. Desculpe, eu não podia lembrar. Muito prazer. Que Deus abençoe. Vamos lá? Que prazer. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esse lindo dia e pela bênção da tua presença conosco, a tua palavra e o teu Espírito. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor trouxe esse povo de Deus para pensar nas crianças.
e pedimos que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança e que nós possamos recordar os feitos que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo, que há de fazer entre nós, conosco e com as crianças. Abençoa o teu povo, as igrejas, suas famílias, a atividade de cada um. Rogamos, Senhor, que a tua presença nos faça pensar e desafiar o nosso coração para continuar te servindo, para a glória do teu nome, a honra do teu nome e no poder do teu Espírito. Abençoa as crianças do Brasil e lembramos de orar também pelos pequeninos que estão conosco, nos alegrando com a presença, mas que eles também sejam alvo das nossas orações. Nós pedimos por este momento, orando no nome de Jesus. Amém. Junto com a dona Wanda está o pastor Tiago. Pastor Tiago, pode ficar de pé. O pastor Tiago também é nosso obreiro, faz parte do nosso grupo de liderança, especialmente das nossas coordenadorias, nas diretorias. É um prazer tê-lo conosco. Todos vocês receberam um envelope. Nós não vamos utilizá-los agora. E eu queria dizer aos irmãos que este envelope faz parte dos anexos. Isto é, nós tínhamos que ter algumas informações que deveriam ser postas na apostila, e então estes anexos estão complementando a nossa fala. Então eu gostaria que vocês não precisassem ficar atentos a eles agora, porque então aqui na frente eu vou dar todas as informações possíveis a respeito do conteúdo. Só aguardem e os irmãos podem ficar aí prontos para saber. Quando nós pensamos em missões, eu queria repartir com os irmãos algumas coisas. Quero dizer aos irmãos que missões não é nada novo. Não nasceu hoje, não nasceu neste ano e nem nasceu nestes momentos, nestes anos agora. Missões nasceu no coração de Deus, quando Ele, por sua graça, por sua misericórdia e por sua bondade, desenvolvia... Vou pedir que os fotógrafos aguardem a... Obrigada. Quando Deus, por sua graça, estabeleceu na sua onisciência um plano pelo qual Ele queria exercer em função da sua obra. Este Deus, que é Deus de poder, que é Deus de glória, que é Deus de onisciência, é um Deus majestoso, é um Deus que é onipotente, é um Deus que é onisciente. Por sua própria glória, Ele pôde construir o mundo. E neste mundo Ele tinha um propósito para o mundo e tinha um propósito para cada área da sua própria criação. A palavra do Senhor diz que no princípio criou Deus. No princípio criou os céus e a terra. No princípio criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. No princípio Deus falou com o homem. E eu queria lembrar os irmãos que quando estamos pensando nestas coisas, eu queria recordá-los que quando Deus criou o homem, era Deus quem falava com o homem. Era Deus que procurou, achou, encontrou, criou, deu direitos e deveres àquele que era a sua própria imagem. Portanto, amados irmãos professores, a sua própria pessoa é a pessoa mais importante que há no universo. Porque nós fomos criados por um Deus santo. Nós fomos criados por um Deus que age, por um Deus que nos ama, por um Deus que nos dá poder em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às derrotas, em meio às dificuldades, mas é Ele quem nos cuida de nós, quem nos guarda. É verdade que no capítulo 3, nós encontramos de Gênesis, encontramos uma outra ação de Deus. É uma outra ação do homem. No primeiro capítulo, nós encontramos Deus criando o homem e Deus falando ao homem. É verdade ou não é? E Ele falava com o homem. Mas os irmãos estão lembrados do que aconteceu no Éden? Quando o inimigo, quando Satanás agiu
com a sua própria estratégia para mudar o curso daquele que Deus havia criado. E então agora, a fala já não era mais entre Deus e a criatura, mas era o inimigo com o homem. Era o inimigo falando ao homem. E o homem respondendo segundo as suas próprias coisas. Foi ela, a mulher que tu me destes. E Eva foi a serpente. E assim a transmissão do pecado foi um para o outro. É verdade ou não é? No primeiro princípio, Deus falando. No segundo princípio, era o próprio inimigo falando. Portanto, amados irmãos, qual é a fala que nós temos? Qual é a fala que queremos ouvir? Qual é a fala que queremos dizer e ensinar às crianças? A fala de graça ao Senhor ou a fala que destrói o Senhor, o nome do Senhor? Missões é uma ação de compromisso pessoal. É uma ação de compromisso pessoal com o Senhor, declarando o seu amor para com Ele, quando nós fazemos isso em obediência à sua própria palavra. E missões, ela vem por uma vida abnegada, uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida que vai além do que podemos pensar. O Senhor deseja que a igreja dos nossos dias seja uma igreja que tenha profundo compromisso e amor por Cristo em primeiro lugar. Portanto, não adianta simplesmente planejar missões, estratégias de missões, se nós, o professor, os líderes, não tiverem um profundo amor por Deus, por sua obra e uma identidade com a sua própria palavra. Amados irmãos, quando nós pensamos assim, então nós podemos ter os nossos olhos até a última fronteira, até o último cantinho, até o último rincão dos nossos tempos. Eu queria lembrar um pouquinho a história de missões. No nosso país, nos anos 70, nós pensamos em missiologia como apresentava uma ênfase tecnológica, onde haviam estas coisas todas de forma que a igreja e os povos e todas estas coisas em povos emergentes, então era uma história de missões. Nos anos 80, iniciou-se então um projeto de missões no Brasil para povos não alcançados. E nós poderíamos até pensar que isso foi evidente, até formou-se uma sigla, PNA, Povos Não Alcançados. Nos anos 90, nós começamos a perceber, ou foi percebido no Brasil, estou pensando aqui no Brasil, ficou evidente as limitações missionárias do nosso povo. E então os problemas, a contextualização, os processos transculturais, foram assim trazendo uma visão ao povo de Deus com relação a missões. E então precisava ter um olhar mais específico à obra missionária. Então foi quando as organizações e a própria igreja foi passando e começando a avaliar. Logo após, nós pudemos pensar que a obra missionária do Brasil, eu queria ler isto, era mais credo do que prática. Fala-se mais em missões do que se pratica. Hoje em dia, nós participamos de processos, mesmo missionários, trabalhando com áreas deficientes de várias maneiras, crianças de rua. E eu queria que vocês olhassem bem para os meus olhos. Sabe o que tenho sentido no meu coração ao assistir algumas destas conferências e destes treinamentos? É que se informa muito, há muito técnico, há muitas projeções do que existe, mas poucos líderes na obra do Senhor. Poucos líderes que trabalham nestas áreas, que praticam. É mais fácil ensinar ir à rua do que ir lá onde as crianças estão na rua. É mais fácil falar dos deficientes do que juntar os deficientes. Isto tem pesado no meu coração quando tenho pensado nisso. E estas questões aqui, mais credo do que prática, mais escrito do que histórias, pregações e menos atitudes. Esse foi um retrato que depois da década de 90 a igreja começou a presenciar
como um processo dinâmico de vida e até de participação. Se desejarmos envolvimento em missões, devemos lembrar isto, devemos lembrar que antes de orar, antes de dar ofertas, ou até mesmo dispor para a obra missionária, devemos, em primeiro lugar, ter uma atitude de confissão de pecados, repudiando o pecado e entregando-se ao Senhor e deixando-se transformar por Deus e ter bem claro em seu coração, santidade ao Senhor. Deus não usa, eu estou lendo o que estamos apresentando ali, Deus não usa um povo que não seja santo, independente dos seus preciosos métodos, suas estratégias, organizações, líderes e pessoas. Amados irmãos, quando eu estava orando por este seminário, Deus tocou o meu coração, pensando nas coisas antigas que haviam passado pelo meu coração. Durante 9 anos, eu fui diretora do Departamento de Missões da PEC no Brasil, para o Brasil e para o exterior. Saía do Brasil viajando por vários países, trabalhando, olhando, até que, há 15 anos atrás, quando Deus me trouxe para ser a diretora do Estado de São Paulo, eu deixei esse departamento de missões e só tenho praticado nas áreas de trabalho. Mas fiquei pensando que queria que Deus falasse ao meu coração com relação a missões. E eu disse, Senhor, depois de pensar e avaliar e orar, e até jejuar e ler, a única ênfase que eu tinha no meu coração era uma ação pessoal em mim, e uma ação pessoal dos líderes com relação à igreja. E ao mesmo tempo eu queria dizer aos irmãos, quando Deus falou comigo, era que nós pudéssemos parar um pouquinho, refletir um pouquinho e pensar como nós temos exercido o papel de missões com as crianças dentro do nosso país. Como nós temos visto o nosso país como um campo missionário. Mas para que esta revolução consiga ser realizada e feita no nosso país, nessa dimensão geográfica, nesta imensa população, nestes desafios, os mais lindos possíveis, eu fiquei pensando, Senhor, dá-me a visão de descobrir em cada região o que há de mais especial. As crianças, as pessoas, as coisas típicas, e os meus olhos brilhavam enquanto eu pensava isto, mas o que mais o Senhor falava comigo é dizendo, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ler juntos? Santificai-vos, porque Ele fará maravilhas no meio de vós. Amados, eu quero abrir um parênteses. Como nós podemos fazer missões e sermos santos quando há líderes que trazem para sua casa mulheres que não lhe pertencem? Pastores e líderes. Como nós podemos fazer missões e nos tornarmos santos quando os nossos olhos não são santos diante de Deus? Como nós podemos ensinar as crianças em missões e ver cada família do Brasil salva, cada criança sendo transformada, cada menino lavado pelo sangue do Cordeiro, se nós não temos esta visão? Quando nos apresentamos fisicamente diante da igreja como mulheres que nem parecem pertencer ao corpo de Cristo, quando homens com seus olhares também não pensam assim, a palavra do Senhor diz, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos no seu olhar, santificai-vos com a sua língua, santificai-vos com a sua roupa, santificai-vos com o seu testemunho, santificai-vos no relacionamento com o seu esposo. Nós temos orado por ele. Os homens líderes têm abençoado suas esposas cada dia. Senhor, esta é a mulher que tu me deste, guarda. Os homens e as mulheres têm orado, Senhor, este é o homem que tu me destes, guarda, livra-o dos olhares dessas sirigaitas por aí. Não é assim? Será que existe qualquer outra doutrina quando o livro de Mateus diz, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide. E quando Jesus disse isso aos seus discípulos, ele estava dando esta mesma autoridade a mim e a você.
para que nós pudéssemos abençoar nossos filhos, abençoar os adolescentes, abençoar nossos alunos, abençoar nosso esposo, abençoar a esposa. Se nós não tivermos consciência desta bênção, desta autoridade, deste poder que vem do Senhor, nós não podemos realizar missões. Quando as igrejas são partidas, quando as nossas línguas são quebradas, quando o nosso testemunho... Há um tempo atrás eu estava orando por um conjunto de jovens numa igreja bem querida. Posso pedir licença para vocês? Quando aquele grupo cantava Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E as meninas lá naquele tablado cantando com uma bela orquestra, uma boa banda. E à medida que iam levantando os braços, a blusa também. E só não passava aqui porque era um pouquinho gordo. Mas aquilo ia. Eu dizia, Senhor, como nós podemos glorificar o nome do Senhor? Como nós podemos ensinar as crianças sobre missões? Quando o nosso próprio coração não tem isto. Eu quero hoje, meus queridos irmãos, antes de pensar em métodos e sugestões, eu queria trazer ao seu coração esta palavra, santificai-vos, porque Ele fará maravilhas. Se há alguma coisa no seu coração que tem desagradado a Deus, se há alguma coisa que tem impedido sua comunhão com o Senhor por causa de relacionamentos, se há alguma coisa que tem impedido que os seus alunos vejam com o amor de Jesus, se nós temos alguma coisa que não podemos ver por meio das estratégias, minha oração é que ninguém saia daqui desse momento e também do nosso congresso sem pensar, Senhor, santifica a minha vida. Assim como o Pai me enviou, eu quero ser enviado. Assim como tu dissestes isso, eu quero fazer. Eu quero que o Senhor faça maravilhas na minha vida. Pelo meu olhar, pelo meu falar, pelo meu escutar, pelo meu andar. Que as crianças não vejam a minha mensagem, mas vejam o meu olhar por elas. Que as crianças não vejam as minhas lindas histórias, mas vejam o meu coração por elas. Que as crianças não vejam as estratégias que eu tenho, mas que vejam aquele toque das minhas mãos sobre elas, mostrando, assim como Jesus fazia, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. É fácil trabalhar com as crianças hoje? Não. É fácil cuidar das crianças, 300 e 400 crianças, como o pastor Tiago é o pastor das crianças lá na igreja, Dona Wanda? Não. É fácil cuidar de 10, 15, 20, 40. É fácil cuidar de crianças quando viajamos 9 horas dentro de um caminhão para chegar nas aldeias lá no interior do Pernambuco. Uma moça jovem, professora, cheia de dons, disse, eu quero servir ao Senhor, eu sou missionária dos campos. 9 congregações, anda num pau de arara 9 horas para chegar naquelas congregações e ensinar as crianças. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Quais seriam as possibilidades de poder pensar nisso? Quando nós pensamos de missões, nós temos que, em primeiro lugar, ver o que a Bíblia diz. E as bases bíblicas para missões, eu não quero pensar que eu vou pregar sobre isso, mas eu quero recordar com os irmãos o que a Bíblia diz. Eu já mencionei, o primeiro processo de missões começou lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem. E ele começou a sua obra missionária através da criação do homem. Depois encontramos em Gênesis 2, Deus procurando um homem, e ele achou Abraão. E Abraão foi o grande marco da história de missões para o Velho Testamento. Era o grande marco de missões para os judeus. E Deus fez seu grande propósito para com Abraão, quando ele procurou aquele homem e o encontrou, chamou e vocacionou. E há 3 coisas ali que ele disse a Abraão: levanta e vai para a terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção. Vamos ser juntos? Se tu uma bênção. E a bênção do Senhor significa o lugar que o Senhor tem para nós. Olhem bem para os meus olhos. O primeiro lugar que Deus começa
Abençoar é na sua igreja. É com os seus alunos. É na sua comunidade. Eu estava ensinando missões para um grupo, e havia uma aluna, ela disse, professora, eu quero ir a Portugal trabalhar como missionária. A irmã já conhece o que a Bíblia diz? Não, mas eu vou. A irmã já pensou no que a Bíblia tem para a senhora? Não sei, mas eu vou. A irmã é casada? Sou. Ninguém quer que eu vá, mas eu vou. A irmã já participou de um projeto missionário? Não, mas eu vou. O seu marido ama missões? Não, mas eu vou. A irmã, o seu marido permite? Não, mas eu vou. Os seus filhos amam missões? Não sei, mas eu vou. E o que a irmã faz com as crianças na igreja? Não sei, eu não faço nada, mas eu vou. E ela queria que eu abençoasse a ida dela. E eu disse, amada irmã, comece tudo lá na sua igreja. Sente-se lá na igreja. Aprenda, trabalha, pratique, adquira a sua experiência, depois sai. Eu quero compartilhar com os irmãos que durante 17 anos eu fui diretora de um departamento infantil de uma igreja em São Paulo. Nesses 17 anos, Deus me usou para fazer uma trajetória de trabalho com as crianças, e eu creio também que ali, pela primeira vez, eu não havia pensado em nada, em planejar projetos missionários, quando a PEC nem falava sobre isso. Vocês não imaginam isso há quanto tempo. Vai lá antes de Dom Pedro, mas é isso aí. E naquela ocasião, quando Deus estava preparando aquilo tudo ao meu coração, foi a minha maior experiência, o meu laboratório. E desse departamento infantil, hoje nós temos mais do que 20 obreiros na obra do Senhor. Minha irmã é uma delas, esposa de um pastor. A esposa do pastor Gilberto foi uma menina dessas meninas. Amados, missões começa no nosso, pensando no que Deus tem para fazer, e lá dentro do seu próprio contexto. Nenhum de nós tem autoridade para falar de missões, para investir em missões, para trabalhar com as crianças, para dar visão às crianças, se não viver missões em sua própria vida, na prática e tendo uma experiência pessoal na obra do Senhor. Trabalhando, missões começa quando você leva os meninos no banheiro. Quando você lava o bumbumzinho do menino, quando você traz e senta o menino junto, quando você olha para aqueles meninos aidéticos e tem visão do Senhor, quando você olha para as crianças da rua e pensa no que Deus pode fazer com aqueles meninos, quando você olha para as crianças abandonadas e pensa numa estratégia como grupo, em tirá-los da rua, mas não é ir lá na rua fazer toda semana a mesma coisa, é trazê-los, ensiná-los, mostrar o que fazer, ensina a engraxar o sapato, pentear o cabelo, ensina a pensar nas coisas de Deus e leva em ações práticas. Se tu uma bênção. A palavra do Senhor diz, se tu uma bênção. Deus estava prometendo a Abraão, eu quero pedir licença para dizer essa palavra, prosperidade, não o que nós ouvimos hoje nas nossas igrejas. É porque Deus disse a Abraão, de ti farei uma grande nação. Os teus descendentes serão como grão de areia, como as estrelas do céu. Deus estava prometendo a Abraão uma grande bênção. Deus prometeu uma terra a Abraão, e Deus prometeu a bênção sobre ele. Deus cumpriu ou não? Se tu uma bênção. Nós podemos pensar também que, eu quero compartilhar com os irmãos, que Deus também realizou uma obra especial no Novo Testamento através de Paulo. E Paulo foi o grande missionário dos gentios, quando ele fez, nós somos resultados deste grande homem de Deus, que foi o maior exemplo de missões para o nosso contexto. Paulo foi chamado por Deus para sair e deixar e fazer a obra numa reunião de oração. Não era um tempo barulhento, não era um projeto missionário, uma grande conferência, mas quando orava, o Senhor separou Paulo e Barnabé para uma grande obra. E tal foi a razão que até hoje nós temos recebido os resultados. E Paulo foi um grande homem, foi perseguidor, mas foi perseguido também.
E Deus usou este homem para fazer a história do Novo Testamento e da igreja. E a igreja em Antioquia foi revolucionada e também foi uma bênção. A igreja atual de Cristo, pode-se pensar também, que necessita sentir esses desafios práticos através da palavra, para pensar nos perdidos, como para cumprir o ide do Senhor. E o ide do Senhor vem quando nós olhamos em João 3,16, eu quero pensar, não em Marcos tanto, mas quando nós pensamos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão de missões está através do grande amor de Jesus, quando ele, pela graça, preparou uma obra tremenda da salvação. E é pela fé. E este senso de missões vem do Senhor. Mas eu queria lembrar com os irmãos que para que nós possamos realizar a obra de missões, nós precisamos nos santificar, mas nós precisamos tomar posse do poder de Deus, da graça do Senhor, e nós precisamos nos sentir o poder de Deus na representação ao nome de Deus. Os irmãos sabem que há uma palavra chamada panoplia, que quer dizer graça, força, autoridade, poder no grego. Era aquela palavra que os grandes homens que representavam aquela cultura grega e romana, e quando eles iam à frente dos seus exércitos, eles se revestiam com uma armadura e com uma couraça, e ao chegar diante do inimigo, eles estavam lá. Era aquele escudo de proteção, já dizia quem ele pertencia e qual era a autoridade que ele tinha. Era uma expressão tão preciosa que aqueles homens líderes, comandando o exército, o inimigo, ao ver aquele escudo, sabia de quem ele pertencia, quem era o seu grande líder. E esta palavra de revestimento, de autoridade, de poder, que era colocado como aquele escudo na frente daqueles soldados, esta é a mesma expressão que Jesus fala em Lucas, como ele fala também em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas esta armadura não é simplesmente detalhes, é uma grande armadura para que nós possamos enfrentar o inimigo, enfrentar os obstáculos, enfrentar as dificuldades, para que o nome dele seja dito. Amados, olhe bem para mim. Mesmo sendo filho de Deus, vivendo a obra do Senhor, esteja pronto a passar por dificuldades. Esteja pronto a perder seus filhos. Talvez num acidente, talvez indo para a glória de outra maneira, talvez numa viagem missionária, talvez no meio de uma caverna, talvez em lutas geográficas, talvez em lutas sociais, talvez em lutas espirituais. Olhe bem para mim. Deus nos dá o poder, mas Deus permite estas coisas. E a grande história de missões no Brasil e fora do Brasil era composta por homens que deram suas vidas, que marcaram a obra de missões por uma abnegação de sacrifício, de lutas, mas de vitórias. E eu fico pensando que falar de missões é dizer as bênçãos do Senhor, mas nós devemos também estar prontos a participar das lutas. Olhe bem para mim, volte para casa e diga: Senhor, eu quero viver no poder do panoplia, que era desde o cabelo até a ponta dos pés. Aqueles homens eram revestidos e representando o exército pela qual eles estavam lutando. Quando nós temos este revestimento, então nós podemos lembrar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que Deus quer fazer conosco. E então o alcance missionário vai se transmitindo e vai se aumentando e alcançando. A igreja de hoje parece-nos fraca,
95% de todos os obreiros estão atuando em áreas ou povos já alcançados. Necessitamos de maior envolvimento para os campos missionários. E eu diria, os campos missionários do nosso próprio país. Os campos missionários onde olhamos as próprias necessidades do nosso próprio país. Então, não basta estas questões, mas nós temos que ver as verdades, o povo de Deus, onde estão, para que ele possa fazer o grande milagre e ter o grande poder para poder entrar e ganhar os perdidos. Agora, pensamos um pouquinho no alcance missionário. O alcance missionário é possível quando os líderes se posicionam diante de desafios bíblicos e conscientizam do privilégio de executar e exercer suas funções na obra missionária. É uma ação que vem do coração. Quando a igreja se posiciona, nós vamos andando e podemos encontrar saídas para os desafios. Podemos conhecer as instituições sociais que existem na nossa comunidade, amigos do bairro, as oportunidades, vamos dizer aí, as escolas, os hospitais, a delegacia, o posto de saúde, enfim, nós temos que levantar os nossos olhos. E eu coloquei aqui na nossa apostila o nosso contexto urbano. O nosso contexto urbano vem quando nós podemos pensar em quantas oportunidades Deus tem para nos dar. Sua igreja já pensou de como fazer missões em um prédio de 150 apartamentos no coração de São Paulo? Quando o processo de liderança do prédio nos proíbe entrar? Quais as estratégias que temos orado e pensado em como alcançar estas verdades? Você já pensou como entrar por todas as montes e ladeiras e cantinhos do Rio de Janeiro, pensando nas grandes oportunidades de missões? Os irmãos têm pensado nisso? Mesmo que muitas igrejas têm feito o trabalho missionário, mas eu queria pensar com os irmãos, olhe bem para os meus olhos. Nós temos orado pelos crentes do Rio de Janeiro? Quantas missões têm levantado missionários para irem para aquele grande estado? Eu queria compartilhar com os irmãos que São Paulo é o maior estado da federação, é o maior estado em população, é o maior estado em renda per capita, é o maior estado em renda financeira e é o menor estado em obreiros e missionários de tempo integral. É o menor estado quando existe o menor índice de pastores de tempo integral. É o menor estado de índice de obreiros e missionários de tempo integral. Nós achamos melhor enviar a outros lugares, enviar fora do Brasil, mas dentro do nosso país, os nossos olhos talvez não. E não só nós, mas a igreja. Quantos missionários que trabalham com as crianças e outras missões no Brasil têm suas dificuldades de desenvolvimento missionário por falta de interesse da sua igreja? Se você trouxer alguém para dizer sobre um projeto fora do Brasil e um projeto dentro do Brasil, quantos, vocês não precisam me responder, quantos irão participar com muito mais veemência sobre o país ou sobre fora? Não preciso me dizer. Não precisam me dizer. Eu vou compartilhar um segredo para vocês. E não me critiquem por isso, mas eu queria que vocês orassem. A PEC do Brasil tem participado de muitos projetos fora do país. E aleluia por isso. Nós não podemos deixar dessa visão. Mas nós temos vários missionários no Brasil que têm muita dificuldade financeira. Porque as igrejas e os crentes não têm visão no que fazemos no Brasil. Talvez seja o seu caso. Você já pensou o que existe? Nós temos uma população no Brasil de 184 milhões. E o desafio, o que então sua igreja tem ou então sua igreja tem um número de crianças pertencentes a famílias do seu bairro, que estão ali vinculadas no seu bairro, que estão no seu contexto urbano, e não só a população está em todo o Brasil,
Mas quando nós pensamos na região, nas regiões do centro-oeste, quando nós temos aqui Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, um grande desafio. Quando nós pensamos na região do Pantanal, um grande desafio às crianças. É verdade que nós temos uma população indígena que se concentra no estado, na região do centro-oeste e também na região norte, onde existe o maior número de aldeias e etnias indígenas. Mas quando nós pensamos na região do norte, os desafios, aquelas palafitas, aqueles cantinhos, através de barcos, os desafios missionários. Quando nós pensamos no Rio Grande do Sul, a igreja, tão fragilizada por falta de líderes, o evangelismo endurecido. Quando nós pensamos na região do norte e nordeste, meus amados irmãos, por tudo que tem feito, ainda há muito para ser alcançado e muitas crianças. Você tem pensado o que existe nos bairros, nas famílias, na região urbana do nosso contexto? Pare um pouquinho para pensar. E eu queria repartir com vocês também quanto à população indígena. A população indígena, conforme o IBGE e algumas organizações evangélicas, missionárias, apresenta uma estatística agora de 2007, no ano passado, de 325.652 índios. Estes são formados em 217 etnias, falando 170 línguas. Eu queria dizer aos irmãos que, apesar de ser um grande desafio missionário indígena, mas ainda o trabalho indígena representa 3% da população do Brasil. 3% da população do Brasil. Quando você olha os deficientes no seu todo, nas diferentes linhas, nós encontramos 10% da população totalmente envolvida com deficiências. Quais são as estratégias que estamos usando? Quais são as estratégias de oração? Quais são as estratégias missionárias que estamos pensando? Qual será o grande desafio? Qual será o grande desafio para continuarmos pensando? Será que podemos refletir onde estão as grandes oportunidades? Então eu queria, a população infantil do Brasil, hoje, se nós temos 183 milhões, nós temos uma população de 55 milhões de crianças no Brasil. Sabe quanto representa isso? 1/3 da população do Brasil é menor, a estatística diz que de 0 a 17, são 60 milhões. Se você tirar a faixa etária de 14 a 17, você encontra de 0 a 14, 55% da população do Brasil são crianças, meninos e meninas, que estão no nosso meio e que representam 1/3 da população. Se isto é verdade, onde é que nós encontramos o maior campo missionário? Onde é que nós necessitamos levantar os olhos para a igreja? Onde é que nós temos que investir na vida dos crentes? Onde é que nós temos que investir nas nossas próprias vidas? Eu penso que uma estratégia que devemos pensar também, para poder chegar às crianças, é começar a pensar em trabalhar com as crianças salvas, para que elas também sejam pequenos missionários. Está entendendo? É quando nós podemos colocar a vida da criança, trabalhar com a vida da criança, no seu evangelismo, mas no seu compromisso também, especialmente em trabalhar com as crianças, para que elas possam treinar outros. E então nós podemos pensar 3 coisas que, como líderes, nós precisamos pensar para o maior alcance missionário. Primeiro, conhecer. Conhecer vem de uma questão intelectual. Conhecer tudo que for possível do trabalho missionário, do desenvolvimento de um programa missionário. Saiba fazer e estabelecer metas que possam dar resultados a curto, a médio e a longo prazo. Estabeleça alvos, amados irmãos. Como líderes, nós temos que estabelecer alvos. Quantas crianças nós queremos alcançar este ano? 10? 20? 30? Quantas congregações? Quantas classes?
O ideal seria que nós tivéssemos uma classe de crianças em cada rua do nosso bairro, em cada rua do nosso contexto. O ideal seria que as crianças que estão entre nós, sendo trabalhadas, elas amassem tanto a Jesus que elas tivessem interesse em servir o Senhor Jesus. Não servir o videogame, não servir a internet, não servir nos jogos eletrônicos, não servir nos turismos, mas servir ao Senhor. Olha bem para mim, nós somos humanos, estamos no mundo, mas as crianças podiam ser trabalhadas de tal maneira que elas amassem profundamente a palavra do Senhor e quisessem realmente se identificar com a obra do Senhor. Assista conferências missionárias. Graças a Deus que vocês vieram. E graças a Deus que vocês estão aqui, de longe. Andaram horas, gastaram dinheiro. Talvez esperaram na fila para ser atendidos. Talvez o ônibus demorou. Mas graças a Deus que vocês vieram. Este é o preço de missões. Conheçam que existem outras organizações. Crianças, índios, deficientes, entre médicos e enfermeiros, entre adolescentes, em várias outras áreas. Eu queria perguntar, você conhece tudo que existe da obra missionária do Brasil? Deixe-me dizer uma coisa. Se você quer conhecer bem missões, eu quero dar 3 desafios. Primeiro, leia o que a Bíblia diz sobre missões. A carta de Paulo aos Filipenses, o livro de Atos. Leia, estude e tenha isso no coração e na mente. Segundo, leia livros que contem a história da igreja primitiva. Em terceiro, leia livros que tragam exemplos de fé e missões. E conheça tudo que você puder sobre missões. Este pequeno livro, a história de 10 mulheres que foram esposas, filhas de grandes homens missionários. O desafio de missões continua. Este livro fez uma grande mudança no meu coração. O homem que Deus usa. Que bênção poder pensar. E outros. A Bíblia, a história da igreja e livros que façam parte do seu coração ensinando sobre missões. Este desafio faz parte do conhecer. Agora venha para sentir. Sinta o que você precisa sentir dentro do corpo de Cristo, um amor profundo pelas crianças perdidas, tenha disponibilidade de uma ação transformadora, não deixe sentir desencorajado. Amados, a Bíblia diz que nós devemos estimular uns aos outros para as boas obras. Muitas vezes nós vivemos mais em derrotas do que vitórias. Mais olhando ao chão do que a Jesus. A palavra do Senhor diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós encontramos líderes que vivem a vida inteira olhando o chão, não olhando o Senhor. Alguém disse para mim, você não fica doente? Eu disse, eu nem conto para ninguém. Nem conto para ninguém, porque não adianta, eu quero só contar para o Senhor Jesus. Mas eu só digo para o Senhor, me ajuda, Pai. Tem tudo que precisa lá no hospital, mas eu quero continuar te servindo enquanto eu puder. Amado irmão, aproveite todos os seus minutos, todo o seu tempo, todos os seus dons, todas as oportunidades nos cantinhos, para que Deus o use no meio da sua família, no meio do seu povo, no meio da sua igreja e no meio do seu contexto. Veja todas, realize projetos operacionais que façam impacto. Prepare agora, pensando em algumas coisas práticas, né? Prepare uma lista de nomes de missionários que possam fazer parte do seu contexto. Prepare um livro de oração, onde você coloca a data, onde você coloca a data alguém fechou meu livro, não faz mal. Onde você põe a data, as pessoas envolvidas, os pedidos e quando Deus responde às orações. Cada professor deveria ter um livro de oração, onde você apresenta as necessidades do seu ministério. Faça um boletim de oração à sua igreja e compartilhe com a igreja as ações missionárias do seu departamento infantil. Prepare uma lista com nomes de missionários quando os seus alunos e a igreja possa conhecer.
todo departamento infantil deveria ter um cantinho missionário. Lá atrás nós pusemos lá um cantinho missionário que todas as crianças pudessem saber. Comece com os problemas das crianças. Põe o nomezinho das crianças, da família. Depois põe o nome dos líderes da igreja, o pastor, o tesoureiro primeiro. Ponha lá, ore por ele, porque ele é o tesoureiro da igreja, mas o dinheiro é do Senhor. Então, pense nestas coisas. Ponha isto na lista dos seus assuntos de oração. Prepare ali um livro de assuntos. Prepare um estande de informações que você possa trazer aos olhos dos seus alunos e da igreja também, quando você vai apresentar alguns assuntos missionários. Esta é a fotografia de uma das nossas candidatas que está entre nós, se preparando para ir para o estado de Alagoas, e é um dos estados que temos olhos para isso, né? Prepare um estande, prepare um chá missionário, um almoço, um encontro, uma tarde especial com senhoras, com as crianças. Prepare conferências missionárias para crianças, onde as crianças vão aprender, vão cantar, vão ouvir, vão conhecer missionários. Não é, olhe bem para mim, não é fazer uma conferência missionária para as crianças, para tirar as crianças dos adultos, para os adultos ficarem mais à vontade. Olha, eu creio que o calendário da igreja deveria ter uma conferência missionária só para as crianças. Ah, nós estamos fazendo uma conferência anexo. Olha bem para meus olhos. A igreja toda deveria estar envolvida 3 dias numa conferência onde no templo as crianças serão desafiadas, os cânticos, os hinos especiais, a mensagem, os desafios, quando as crianças pudessem se consagrar para a obra missionária. Eu fui a um acampamento agora em janeiro, falando às crianças à noite, tive coragem de fazer, quer dizer, eu faço sempre um convite a meninos e meninas que pudessem vir à frente, pudessem entregar suas vidas para o serviço missionário. Foi lindo, quando 4 meninos levantaram do seu lugar e vieram à frente e chegaram aqui e disseram: Senhor, nós queremos entregar nossas vidas para a obra. 3 desses meninos são filhos de médicos e os seus pais já estavam orando por eles. E eles vieram falar comigo no final da tarde: Tieni, nós queremos nos preparar para o serviço missionário. Quantos irmãos têm coragem de doar seus filhos para a obra missionária? Sabiam? Que se você quer ser abençoado, deve pensar que Deus pode usar em primeiro lugar você. Quando entrega o seu filho, a Márcia levantou a mão aqui, pode entregar o seu filho para a obra missionária. Tenha coragem de desafiar os seus filhos. Prepare os seus alunos, prepare uma conferência missionária para as crianças. Ore para que os tabus da igreja percam e que lá no templo haja 3 dias, 2 dias, especificamente uma conferência para as crianças. Qual é o envolvimento que nós poderíamos fazer para que as crianças pudessem ouvir sobre missões? E eu queria lembrar com vocês, amados, o que aconteceu na palavra do Senhor. Alguns exemplos. Lloyd e Eunice tinham um envolvimento extraordinário. Não havia ali naquele momento a presença do pai. Mas a avó e a mãe foram fiéis. Foram ou não foram? E quem foi aquele menino que foi trabalhado no culto doméstico, trabalhado nos ensinos, trabalhado nos projetos de missões? Qual era o nome dele? Timóteo. Timóteo foi o grande companheiro de Paulo e continuou com certeza a obra daquele grande homem missionário. E a palavra do Senhor diz, é que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábios para o quê? Para a salvação em Cristo Jesus. Era uma família comprometida. Eu fico pensando que aquela menina que foi até a presença, a escrava de Naamã, ela tinha um compromisso junto à família, arriscando a sua própria vida numa terra diferente. Samuel, apesar de que a história é toda tumultuada, mas ele foi oferecido. E desde pequeno, ele estava consagrado para o serviço do Senhor. Foi profeta, sacerdote e juiz. O único homem que ocupou esses 3 cargos na palavra do Senhor. Sansão, Manoá orava por ele.
O curso da vida foi diferenciado, mas Deus tinha um propósito. E mesmo no final da sua vida, mesmo se afastando, Deus foi glorificado por meio daquela vida, quando Manoá orava por ele. Lá em Gênesis nós encontramos a escrava, Abraão, a escrava e a sua esposa. Vocês sabem bem a história. E quando ele despede a escrava e manda embora com o filho, Ismael. E lá havia um bornal e um pote de água, vai e anda. E passado tempos, a água acabou, a comida acabou e a mãe afasta-se para não ver o filho morrer. Com certeza o seu coração quebrantado e partido, vem do céu uma voz dizendo: levanta, ergue, toma o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. E queiramos ou não, o grande problema do mundo são os judeus e os árabes. Queiramos ou não, a grande bênção do mundo são os judeus e os árabes. Queiramos ou não, até Jesus voltar, nós vamos encontrar essas lutas. Mas o nosso coração é interceder por eles, para que Deus cumpra a sua promessa. Como ele começou em Abraão, até hoje eles possam conhecer o Deus da graça. Nesse tempo nós vamos receber 22 homens e mulheres vindo dos países árabes, para serem treinados no Brasil, no Instituto de Liderança, e voltarem para os seus países para servir o Ministério das Crianças. Eu queria desafiar vocês a orarem conosco por esses 22 irmãos que vêm de Israel, da Tunísia, de Marrocos, que Deus faça uma maravilha, uma bênção na vida deles. Então, amados, o primeiro grande envolvimento é a família. Quando a família é envolvida, ela transfere isso aos seus filhos. A família é a primeira grande agência missionária. Sabe o que é isso? Sabe onde começamos? Com a família. Quando nós temos compromisso com a família, nós temos compromisso na obra missionária. Deixe-me pedir licença para contar o meu testemunho. Eu recebi a Cristo como Salvador na minha igreja aos 10 anos de idade. Eu era frequentadora da igreja. Na nossa casa nunca deixamos de ter o culto doméstico. Meu pai e a minha mãe foram casados 59 anos. Nunca falharam um dia do culto doméstico. E foi lá no culto doméstico que nós aprendíamos tudo. Aprendíamos como orar, como viver, como comer, como obedecer. Ninguém deixava nada no prato. Ninguém ia na igreja. Papai dizia, tem que ir à igreja e vai sentar aqui porque no banheiro vai só em casa. E as histórias de família. E no culto doméstico nós ouvimos a Bíblia, cantávamos, ele dava um beijo em cada um, 3 na minha mãe ia para o trabalho. Eu tive o privilégio de presenciar isso muitos anos. Sabe que foi ali que Deus trabalhou no meu coração. Quando o pai regia o coro, lá na nossa igreja, numa conferência da Missão Novas Tribos, eu disse, Senhor, eu quero aceitar a Jesus. E no mesmo dia eu cheguei ao reverendo Carlos Taylor e disse, me leva para o campo missionário. Eu tinha 10 anos de idade. E eu disse, eu prometo que eu ajudo vocês. E fui falar para meu pai se ele me deixava ir para o campo missionário. E o pai disse, Eni, você é muito pequenininha. E eu não cresci até hoje. Mas mesmo assim, eu queria ir para o campo missionário. Foi ali, na minha casa, que Deus começou a obra. Eu comia de tudo. Quando trabalhei na Bolívia, eu lembrava dos feitos da minha infância. Sabe onde começou a minha primeira viagem missionária? Quando eu sentava na garupa da lambreta do meu pai e ia lá pelos cantinhos da região leste, todo domingo, trabalhando com as crianças ali, Itaquera, São Mateus, que não existia nada do que existe hoje. Me lembro das façanhas missionárias, quando entramos numa casa e a senhora da casa entregou para mim um pauzinho e disse, seu Joel e Eni, isso é para vocês. E eu entrei na sala e não sabia para aquele pauzinho. E eu não gostava de café desde pequena, mas o pai olhava, a gente tomava. Porque ele disse que tinha que comer de tudo. E quando estávamos naquela sala, a irmã vem com uma bandejinha com café. E eu olhei para o pai assim. Eu disse, Senhor, aqui dentro. E quando a xicrinha veio para a minha mão, ela estava forrada de mosquito. E aquela senhora pegou aquele pauzinho dela, eu tinha um, papai tinha outro. E a tarefa do pauzinho começou, sabe por quê?
Era tanto mosquito que nós tínhamos... Sabe por quê? Porque havia na casa dela uma fábrica de adubo, de ossos. E aquilo fermentava ali a relevo. E era tanto mosquito que eu não sabia. E o café entrava. E eu dizia, Senhor, e o pai olhava assim, eu sabia que eu tinha que obedecer. Sabem de uma coisa? Essas lições de missões e treinamento da família foram a grande bênção da minha vida. Quando eu viajei para um país que recebia abacate amassado com ovo cru, e aquilo no pão era patê. Quando comia aquele frango com unha e pena e pele, roxo, e era a coisa mais especial da família, eu dizia, Senhor, abençoa como entra, porque eu não sei como vai sair. Mas o pai havia ensinado, temos que comer de tudo. Lá na casa, no meio da família, nós fomos treinados. Repartia tudo. Eu quero dizer para vocês que eu era bem bobinha, ainda continuo. Se eu ia à casa de alguém, eu ganhava uma bala, eu trazia em casa e partia por 4. Um pedacinho para cada um. Desde bem pequena, lá com a minha família. Mas quem nos ensinou a dar foi o meu pai. Nós éramos pobres, mas ricos na graça. E o pai ajuntava e a mamãe ajuntava tudo que tinha em casa. E o pai saía para as congregações, repartido com os crentes. Lá na família. A minha casa, nós éramos em 8 filhos. E todos os missionários e seminaristas que chegavam eram recebidos em casa. A mãe repartia o quarto, e o melhor quarto era daquele visitante ilustre. O bife maior era daquele visitante ilustre, do pai e do caçula, porque precisava crescer. E tudo era repartido. Lá naquela casa, Deus começou a obra missionária no meu coração. E até o último dia de vida do pai, ele orava por mim e por vocês, se vocês estivessem naquela ocasião. Missões começam na família. Não pense que nós podemos exercer missões se nós não tivermos um projeto de missões para a nossa própria família, entregando os nossos filhos e vivenciando essa obra. Tem uma vida dedicada ao serviço, um grande intercessor em favor dos perdidos. Deve ser totalmente ao Senhor, atua de forma efetiva em pesquisar na palavra, em procurar os caminhos, participa de reuniões, é fiel intercessor. Eu quero perguntar para os irmãos, quanto você tem orado por missões? Você conhece tudo que a sua denominação faz em favor da obra missionária? Agora você ora, Deus abençoa o número 1, número 2, número 3, número 4, aquele lá, o número 5 da lista. Não! Se você participa de projetos missionários da sua denominação, saiba o nome deles, onde estão, que atuam. Visite esses campos. Eu queria perguntar aos irmãos, quantos aqui já fizeram uma viagem missionária a um campo missionário? Quantos? Pode levantar sua mão. Agora podem abaixar. Quantos deram, não precisa levantar a sua mão, quantos deram uma semana de trabalho para uma agência missionária? Foram lá para uma organização lavar o banheiro. Foram lá para uma organização conhecer o que a Asa de Socorro faz com os aviões, preparando os missionários de um lado para o outro. Quantos de vocês já participaram de algumas viagens missionárias entre os índios? Quantos já foram ou vão efetivamente aos hospitais? Não entregar folheto e cantar, não. É trabalhar, é ajudar, é orar. Quantos já se dispuseram para ir à escola pública da sua cidade, ao redor da sua igreja, da sua casa? Se a sua escola está fechada, não há o que Deus não possa fazer, é verdade ou não? Comece orando pelo diretor da escola. Comece orando pelos professores da escola. Toda igreja deveria ter um display missionário. Põe o nome da escola que está ao seu redor. A escola nem sabe que a igreja está orando. Tem 10 classes, ore pelas 10 classes. Pelos professores, faça uma pesquisa de mercado, o nome das professoras, dos professores, ponha lá. Se nós não podemos entrar no horário para o projeto da família, sem família, de porta aberta, de porta fechada, se ofereça para limpar a escola, para ajudar lá na... Meus irmãos,
Envolva-se. Você já entrou numa creche e se ofereceu só para ficar lá na creche, olhando as crianças e cantando um cântico? Você já se ofereceu para ir a uma escola pública, mesmo que não possa ensinar, e ficar no recreio, se a diretora permitir? Nós tínhamos um irmão que pegava o violão todas as manhãs, às 7 horas da manhã ficava no pátio, dedilhando o seu violão, e as crianças iam chegando, e ele cantava alguns cânticos, terminava e ia embora, porque ele não podia ensinar as crianças. Amados, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas, significa uma mobilização missionária. Leia, participe, ame o compromisso de dar. Eu quero perguntar, ninguém precisa me responder. Quanto você tem dado de ofertas missionárias? Não é o seu dízimo. Para a obra missionária do Brasil. Quantos missionários você tem sustentado no Brasil? Quantos missionários você conhece no Brasil? Quantos missionários você conhece da sua denominação? Envolva-se. Criança hoje, qualidade de missões amanhã. E então nós podemos pensar que o compromisso missionário vem em primeiro lugar do professor, quando a família, o professor, tem esse envolvimento, tem olhos abertos, e então qualidade de missões com as crianças. Em vista, poderíamos pensar no investimento missionário. Então nós podíamos pensar, nós podemos dar, nós podemos orar, nós podemos ler e nós podemos gastar tempo capacitando. Eu quero dizer para os irmãos assim, se nós queremos trabalhar com missões, nós precisamos também nos capacitar. E essa capacitação vem da nossa parte, mas vem das crianças. Eu queria sugerir para vocês hoje, professores, que você poderia pensar em ter um treinamento para os seus alunos. Agora, é verdade que para você treinar os seus alunos, vocês também precisam ter treinados. Nós temos que ter coragem de passar por treinamentos, nos preparando para fazer a obra. Mas eu quero desafiar vocês hoje a pensar, olhe bem para mim, coisas bem simples, que ao voltar para a sua igreja, vocês pudessem ter um desafio missionário de treinamento para crianças. Quando você ia juntar as crianças para uma classe de treinamento, com proposta de treinamento para as crianças. Eu tive o privilégio de ter alguns desses treinamentos no Ipiranga, e me lembro de uma vez que fizemos um trabalho com 40 pré-adolescentes. Demos um treinamento de uma semana, fizemos um treinamento de classe 5 dias, e depois todos estes adolescentes realizaram em equipes de 3, 4, com um líder da igreja, uma classe de 5 dias. Eu jamais esquecerei desta aventura missionária no bairro do Ipiranga, quando eu era diretora daquela área. Hoje eu quero sugerir para os irmãos um mini treinamento para crianças. E dentro, vocês não precisam olhar, dentro dos seus encartes, há um folhetinho pequeno que tem ali um projeto de treinamento para crianças. Quando nós vamos dar às crianças a base bíblica, o perfil do aluno, o perfil dos mini missionários. E ele tem que ter uma experiência com Jesus, ter alegria de pertencer à família de Deus, ter amor pela palavra, alegria em orar, interesse em testemunhar e ter amor por seus pais, sua família e seus amigos. Esse é o perfil dos nossos mini alunos. Aí então nós podíamos dar algumas questões de evangelismo, e então eu quero sugerir que vocês tenham 2 métodos de evangelismo que poderiam usar com as crianças. 2 só. O primeiro deles é o livro sem palavras. Olhe bem para mim, há uma expectativa que não vá mais ter o livro sem palavras, vamos ter outras coisas. Para evitar que você não tenha como comprar, nossos amigos lá em São Paulo e queridas irmãs me ajudaram fazendo 800 livros sem palavras. E todos vocês ganharam um mini livro sem palavras. Para que você saia daqui e possa usar o seu livro sem palavras, em primeiro lugar, para evangelizar uma criança. E, segundo lugar, para ajudar as crianças da sua igreja a ganharem outras. Estão entendendo? Isso não é para guardar de lembrança nem de relíquia. É para você pensar nele, usar
e ganhar as crianças. Eu imagino que todos vocês já conheçam o Livro Sem Palavras. Porém, nós podemos pensar o que o Livro Sem Palavras fala do amor, da graça, a obra de Deus, o pecado, que é aquilo que tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que desagrada a Deus. Isso é pecado. A morte de Cristo, nosso coração limpo, e então o verde representando o crescimento. Eu queria que vocês olhassem para mim, todos. Eu vou orar com vocês para que ao sair daqui, cada irmão e cada irmã, pegue o seu livro Sem Palavras e ore por 2 crianças na sua cidade, na sua vizinhança, e conte para elas a mensagem de salvação. E então, depois que eles ouvirem, você dê oportunidade para as crianças aceitarem a Jesus. E se a criança receber o Senhor Jesus, você entrega esse folheto para a criança. Escreva o nome da criança, entregue aqui, guarde esse folheto aqui com você. Mas entregue este folheto àquele menino. O desafio é que 2 crianças. E os outros 2 folhetos, olhem bem para mim, que vocês vão treinar as crianças para que elas ganhem 2 amiguinhos. Não estamos compartilhando 200, mas 4 crianças. 2 você e 2 quem? 2 quem? Em primeiro lugar, você e 2 as crianças. E então, você poderá usar o livro Sem Palavras como um desafio missionário. E no seu envelope você recebeu um marcador também, que foram outras tantas mulheres que prepararam esses marcadores com muito amor, e que você tem ali os símbolos das cores da mensagem de salvação, e ainda você possa dar para aquele menino e aquela menina, talvez outros, para que eles possam guardar e usar para evangelizar outros. Estão entendendo? Você pode ter o seu e fazer outros. Agora, eu queria que os irmãos pensassem, a primeira ferramenta missionária seria o livro Sem Palavras. Qual seria? A segunda ferramenta, nós poderíamos usar as nossas mãos. E nós vamos fazer um exercício, provavelmente vocês todos já conhecem. O polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo. Então lá o polegar, Deus me ama. Vamos falar juntos? Deus me ama. Outra vez? Deus me ama. João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O indicador. Então lá, eu pequei. Vamos lá? Deus me ama, eu pequei. Então, Romanos 3,23. Porque que bom que Deus entende todas essas línguas. Mediano, qual é? Então lá, Cristo morreu por mim. Vamos ver? Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. 1 Coríntios 15:3 é o segredo do Evangelho. O que eu recebi, eu vos entreguei, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. E vai voltar. Está lá. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, eu recebo. Diga para as crianças, assim como a mamãe recebeu um anel aqui, pois passou para esse dedo, você também pode receber algo de bem especial. A vida eterna. E então, lá eu recebo, João 12, mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E o último, mínimo. Então, você pode mostrar às crianças, estou salvo. Em verdade vos digo que aquele que crê, que ouve e crê, tem a vida eterna. Olha, vamos dizer juntos? Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Então você tem lá na sua apostilinha, nós fizemos uma apostila pequenininha até para facilitar para as crianças, para elas terem a alegria de ter o seu manual. E então aqui nós temos ali o convite e o aconselhamento. Eu queria compartilhar, peço desculpas para a Gil. Você podia usar alguma coisa assim? Este visual, ele é todo montado. Você põe a primeira parte do coração, então o pecado, a morte e toda esta trajetória você vai ensinar as crianças sobre o Evangelho. Lá vou eu trabalhando aqui, pecando aqui. Aí você vem aqui e todas estas coisas são... Tá.
Não dá por causa do som. Mas todas estas coisas, depois do seminário, vocês são sugestões de como você poder usar as cores do livro sem palavras. Então, aqui são sugestões. Aqui naquele bloco grande, tem os blocos das cores do livro sem palavras, e nós fizemos uma criança de cada estado. Ali tem todas as crianças representando os estados, para que nós pudéssemos pensar em alcançar as crianças de todos os nossos estados do Brasil. E aqui tem tudo que você pode imaginar como sugestões para ensinar às crianças o evangelismo. Então, quais são as duas ferramentas básicas que vamos usar? Vamos lá? O livro sem palavras e a mão. Olha, qual é mesmo? O livro sem palavras e as mãos. Agora espere. Quantas crianças eu vou evangelizar? Duas. Quantas crianças nós queremos que as crianças evangelizem? Duas. Agora olhe bem para mim. Antes de você sair daqui, ore com o seu grupo e comece a pensar na estratégia de fazer esse mini treinamento. E quando você vai fazer? Marque um cartaz, peça para o pastor licença, convide, faça um projeto de treinamento como se você estivesse apresentando um desafio de treinamento para as crianças. Horário, uma pasta, uma ficha de inscrição, os requisitos, e treine suas crianças. E leve as crianças para o barco, para uma ação de evangelismo. Eu me lembro de uma ação que tivemos evangelística no bairro da Penha, quando uma aluna trabalhou preparando as crianças e mais do que 40 crianças da sociedade de crianças saíram evangelizando outras crianças. Foi um impacto no bairro muito maior que os adultos. Agora, se nós temos 100 pessoas, temos 10 igrejas aqui, se nós realizarmos 10 treinamentos para crianças e cada um tiver 10 crianças treinadas e estes 10 ganharem 20 crianças, 2 crianças cada um, quantas crianças nós alcançamos? Agora, se você sentir no seu coração, nós não pudemos, eu não tive o tempo hábil para fazer um feedback para você contar o seu relatóriozinho. Mas olhe para mim. Se você sentir do Senhor o desejo de compartilhar o que você fez com as crianças, eu ficaria muito grata de poder orar pedindo, Deus abençoe aquela classe de treinamento com as crianças, para que eles cresçam naquele mini treinamento e possam ser trabalhados e irem ocupando outras tarefas no corpo de Cristo. Conte como você fez e quantas crianças foram alcançadas. Você tem o meu e-mail, vai receber alguma coisa assim, mas nós gostaríamos de ouvir o que você podia fazer neste envolvimento. Quais são os métodos que vamos usar? E quantas crianças vamos fazer? 2. E quantas você vai fazer? 2. Agora, o programa missionário, pare um pouquinho ali, o programa missionário pode pensar no seu departamento. Organize uma horinha missionária. Apresente lições missionárias às crianças. Nós fizemos um cantinho missionário ali, eu estou meio impedida lá por causa do som, estou com medo, mas olha, a nossa livraria tem 3 lindas histórias missionárias. Hudson Taylor, Guilherme Carey, Canibas e Reis. Nós deveríamos, a Marília está levantando, olha, Corre, Corre, a mais nova história missionária, Samuelito. Nós temos várias histórias missionárias. Não saia daqui do congresso sem levar uma história missionária. Se você não tiver dinheiro, negocie um prazo para pagar amanhã, negocie para pagar depois de amanhã, mas não perca a oportunidade. Não compre tanta blusa lá em Serra Negra e ofereça para a sua igreja uma história missionária. A primeira pessoa que vai ser abençoada é você. E as crianças também. Se você quer fazer mini missionários, você comece com o material que você precisa. É bem verdade que é marketing, mas é desafio. Estão entendendo? É oportunidade. Conheça as lições missionárias e conte aos seus alunos. Compartilhe com as crianças experiências missionárias. Tem um calendário anual de oração, eu já disse isso. E então, se possível, a igreja der permissão, você faça alguns projetos de dar. E eu queria que vocês pensassem uma coisa comigo. Deixe-me navegar um pouquinho aqui em oportunidades para você. Tenha lá no seu departamento infantil 2 markets
da sua aula de treinamento para as crianças. Sejam bem-vindos, amiguinhos. É o nosso mini treinamento. Não põe mini treinamento, é o nosso treinamento de crianças. Convide o seu pastor para assistir, ou então fale com a liderança da igreja para participar nisso. Quando você pensa em pensar nessas coisas, tenha um cantinho de oração que as crianças vão poder se envolver, não só na questão do bairro, mas também da obra. Faça ali um levantamento de oportunidades que as crianças possam pensar nas crianças e em outras crianças. Você pode não ter um cantinho de oração grande, mas pode ter alguns cartazes simples que você possa fazer. Apresente figuras das creches do seu bairro, da escola, do hospital. Hoje, com esse negócio digital, a gente faz qualquer coisa. Faça um clipe dessas oportunidades. Peça licença para o pastor. Dominicalmente, antes do culto, você vai apresentando as facetas do trabalho missionário pelos quais você fez. Então, você vai pensando em preparar o seu cantinho missionário, orando pelas crianças que estão ao nosso redor no nosso país, filhos de judeus, descendentes de africanos, as crianças muçulmanas. Em São Paulo, nós temos uma colônia sírio-libanesa, que é tão grande, onde as crianças são impedidas de vir a Jesus. Nós temos uma colônia de crianças da América Latina. Lá no Paris, nós temos centenas de crianças bolivianas que nós precisamos alcançar. Então, prepare o seu cantinho missionário, onde você apresenta essas verdades para os seus alunos. Todo o departamento infantil deveria ter um almanaque de informações missionárias. Você deveria ter um mapa do seu estado, do seu país, onde você pudesse mostrar onde estão localizados as oportunidades do seu país, não é? Está certo onde eu estava. Onde você deveria ter lá no seu cantinho as estatísticas a respeito do seu país. Todo cantinho missionário deveria ter um mapa do seu estado. Que coisa boa quando as crianças podem tocar lá, Catanduva, São José do Rio Preto, quando nós podemos olhar pelos grandes desafios do estado e orar por isso. Meus queridos irmãos, vocês poderiam ter lindas oportunidades para apresentar às crianças. Pense com as crianças, eu estou pensando agora no material didático, quando você poderia mostrar aos seus alunos, aos seus mini treinados, às suas crianças, os 10 P's do propósito de Deus para missões. Então, o propósito, o poder, a proclamação, eu não vou botar no flanelógrafo, mas nós temos à disposição estes P's lá na livraria que você poderia levar para ensinar missões às crianças. Tem um calendário de oração com assuntos da igreja e os nomes dos professores, os nomes dos missionários, o nome das famílias, para que as crianças recebam e você também. Você pode mudar o mundo, você poderia ensinar as crianças a orar por outros. Tenha um atlas lá no seu departamento infantil que você pode ajudar as crianças a pensar em missões. Tenha um mapa, você pode ir lá em São Paulo, eu comprei por R$5 esse grande atlas para as crianças, para poder ensinar as crianças sobre missões, e dando ênfase ao nosso próprio país. Ou então, você entra numa casa de jogos e pode comprar um jogo para as crianças sobre geografia e usar para o seu projeto missionário, dando assim a oportunidade que as crianças possam pensar. Faça com as crianças concursos bíblicos que possam reforçar o programa missionário. E nós usamos num trabalho especial a história de Madugu, e uma amiga preparou esse concurso sobre a vida daquela história missionária, quando as crianças poderiam ter uma réplica da história e para fazer revisão e a contagem de pontos do seu programa da história missionária, da sua horinha missionária. Ensine as crianças a fazer um tipo de um cantinho de oração, mas um cantinho missionário, que as crianças mesmo poderiam ter. Você pode ter o seu cantinho missionário na sua classe, mas as crianças poderiam ter na sua casa. Na sua casa. Cada criança
poderia ter o seu cantinho, o seu programa, a sua informação. Você poderia ensinar as crianças, ou você poderia fazer um visual para poder pôr os assuntos de oração. Você poderia dar para as crianças um cartazinho pequenininho que ela poderia fazer para ter o seu cantinho missionário e ensiná-la a colocar lá no cantinho do seu quarto. E então ter os assuntos. Talvez este aqui, você pode ter aqui uma caneta e um caderninho onde ela pode pôr os pedidos de oração e as informações a respeito do missionário. Você poderia ter o seu cantinho de oração lá no seu departamento, quando você pode ensinar as diferentes oportunidades para ajudar as crianças cada mês aos pedidos de louvor e intercessão, mas também orando por missões. Mas você pode ajudar as crianças a terem em casa. Lembre-se de orar pelas crianças indígenas, ter uma conferência missionária também que ressalte a oportunidade do trabalho entre os índios. Faça uma conferência missionária e convide crianças deficientes de Down, deficientes visuais, deficientes físicos. E traga uma conferência missionária para ensinar as crianças, mostrando como elas podem amar as crianças, esta oportunidade. Este é o meu cantinho. As crianças poderiam ter o seu cantinho para poder ouvir e pensar. Prepare um visual que você possa mostrar por onde você vai orar e os lugares que você quer destacar para ensinar as crianças, não é? Então, estas coisas, algumas foram feitas por pessoas, mas isso é comprado em loja que você vai e pode adquirir para poder ajudar o seu programa missionário. Você poderia ter alguns, atinge o alvo, onde você pode orar e mostrar às crianças. Eu deixei incompleto para você orar pelo ministério nas escolas públicas. Então, ao orar, estabelece um prazo, um tempo, cada semana. Você poderia até, se a igreja permitisse, fazer um projeto de levantar o sustento, estabeleça um alvo pequeno, que as crianças possam entender, e à medida que vão ganhando o alvo no dia do encerramento, você alcança aquele alvo, vai completando com as peças, e as crianças vão participando. Podemos comprar uma porta, janela, temos 10, nosso alvo é R$30, temos mais 5, mais 4. Então, isso vai ser muito interessante. Prepare atinge o alvo, um projeto de missões que fale sobre as famílias de missionários. Escolha uma família, olhe para as necessidades da família. Faça uma cesta missionária com as crianças e ofereça para aquele missionário. Mande para ele. Sabe que as crianças são os mais interessados em participar. Podem trazer o chá, o café, o bolo. Então, no encerramento daquela conferência, essa cesta missionária será enviada para aquele missionário que está lá naquele lugar. Então, você poderia ter esta oportunidade de ensinar as crianças a pensar sobre isso. Prepare lá um atinge o alvo que você possa envolver também o projeto nas aldeias. Então, você pode fazer lá o seu projeto orando e dando também. Isso vai envolver o projeto missionário, as ações missionárias com as crianças. Você pode levar os meninos e as meninas a orar por missões e pelas regiões do nosso país. E eu queria pensar com vocês, meus queridos irmãos, para que você pudesse conhecer tudo que há na região sul, sudeste, norte do país. Eu queria viajar com vocês um pouquinho. Quando pensamos em São Paulo, essa terra que mana leite e mel, mas que existem tantas oportunidades, com as riquezas naturais e as mais profundas, na região sudeste, quando temos as riquezas do estado de Minas, do Rio de Janeiro, as praias, nós podíamos fazer uma viagem conhecendo. E eu pensei que eu queria apresentar para vocês alguns homens e mulheres que trabalham como missionários nesta região. Então, mais do que envolvimento, as crianças do sudeste precisam de Jesus. Mais do que prédios, pedras, praias, as crianças. E são elas que estão nos esperando, e são elas que estão nos convidando a passar a Macedônia e ajudá-las. Quando nós vamos para o Pantanal, essa região tão rica, onde nós encontramos as diferentes oportunidades, ricas em pedra, em coisas típicas, quando pensamos nas áreas, na mão
na construção civil dos indígenas, preparando coisas lindas. Naquela região, os estados maiores de tribos indígenas estão no estado do Mato Grosso e no estado do Amazonas. Mas essa região do Pantanal é um grande desafio, onde há tantas riquezas. Mas mais do que Pantanal, quem? As crianças. Vamos dizer juntos? Mais do que Pantanal, quem? As crianças. E aqui nós temos, falta uma pessoa aqui nesse projeto missionário que vocês poderiam orar. Agora olhe bem para mim. Na sua apostila tem a estatística das regiões. O maior índice, o maior estado em população é a região sudeste. O segundo, o estado de Pernambuco tem menos habitantes do que o estado da Bahia. A mesma população do estado da Bahia está em toda a região sudeste. Há umas estratégias, algumas coisas. O estado de Minas tem mais cidades do que o estado de São Paulo, sabiam disso? O estado de São Paulo tem 647 cidades, mais ou menos. O estado de Minas tem 800 e tantas cidades. Eu queria perguntar a vocês, todas as crianças dessas cidades conhecem Jesus? Todas as crianças dessa cidade entraram uma vez numa igreja. Todas estas crianças dessa cidade ouviram de Jesus uma vez, receberam um folheto. Amados, Deus pode nos dar uma estratégia pela qual, como igreja, nós pudéssemos entrar em todas as cidades da região do Pantanal, do Centro-Oeste, em todas as cidades do Sudeste. Quando eu era mais jovem, que estava começando meu ministério, eu queria muito fazer um projeto missionário com a PEC, que nós pudéssemos entrar na Alta Paulista, sair segunda-feira, passando naquela cidade, dar um treinamento, uma equipe, fazendo trabalho com as crianças, na segunda-feira da outra semana, ir para outra cidade, passar a outra semana, ir para outra cidade. Quando essa equipe volta, a outra vai para as outras cidades, até que pudéssemos entrar em todas as cidades de São Paulo. A PEC de São Paulo tem entrado em 80 cidades, temos obreiros em 20 cidades. Mas o que é isso? O trabalho da PEC no estado de Minas, só temos em 2 cidades oficialmente. Em Ipatinga e em Belo Horizonte. Olhe bem para os meus olhos. Mais do que isso, as crianças. É verdade ou não é? Olha para o Senhor, santificai-vos, porque Ele quer fazer maravilhas. Ele quer fazer uma revolução com a igreja nas nossas cidades. Até que Cristo seja glorificado e visto. Quando você pensa na região de todo o norte, que linda oportunidade. Deus tem mexido no meu coração quando eu penso naquele cantinho da Amazonas. Nós somos ricos e os mais pobres possíveis. Até a criação geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a volta de Cristo. Quando nossos companheiros do Brasil têm destruído essa área do país, quando as crianças têm sido destruídas, em todo o norte do país, uma menina de 12 anos pode ter sido já mãe de 1 ou 2 filhos. No desenvolvimento físico dos nossos dias, os corpinhos das crianças têm passado por tanta mudança, morando naquelas palafitas, onde só vão ver alguém quando chegam de barcos. Que situação, quando eu passei um tempo naquela região, eu dizia, Deus tem misericórdia. Onde nós temos tudo, o pulmão do mundo, a mais linda área do mundo, mas nós mesmos não temos orado, nós mesmos não temos dado de nós mesmos não temos pensado nas crianças do norte. Mais do que flora e fauna, quem? As crianças. Quanto você tem orado por esta região? Aqui falta uma obreira. Olha bem para mim. Você vai ver as estatísticas desse estado. O que significa isso em relação a grande oportunidade? Dá uma viradinha no seu rosto. O Rio Grande do Sul, essa área, mais do que chimarrão, quem? As crianças.
O Rio Grande do Sul, ele é herdeiro de uma colônia alemã, onde o tradicionalismo é tão grande que não há escolas dominicais. Agora que o evangelho tem começado a crescer, é verdade que há muita coisa especial, mas, amados irmãos, o nosso ministério no Rio Grande do Sul, por várias vezes, estava sendo cogitado de fechar, porque não há feedback. Sabe o que é isso? Não há retorno, envolvimento dos crentes em favor das crianças. Mais do que chimarrão, as crianças daquela região precisam de Jesus. Vocês concordam comigo? Eu queria compartilhar que nós temos 1, 2 famílias. Em Santa Catarina nós temos uma missionária. Olhe para os meus olhos. Ela já tem dado treinamento para professores com 2 pessoas, porque não há interesse. Mais do que praias, mais do que surf, mais do que todas aquelas crianças, aquelas coisas, as crianças do Sul precisam de Jesus. Você já parou para pensar, meus queridos irmãos, eu fiquei impactada ao descobrir e ao olhar. Eu fui a uma feira de turismo em São Paulo, e ao olhar aquelas mulheres bem vestidas, coloridas, como estão as nossas colegas aqui, muito mais do que isso, representando as regiões do Brasil, eu fiquei impactada com os desafios do Brasil e como nós não temos muitas vezes coragem para desafiar a igreja de Cristo, os pastores, as crianças. Adote uma região desta do Brasil para orar. Quem sabe Deus quer chamar um de vocês para servir nessa região. Quando nós pensamos na região do Rio Grande do Sul, onde o chimarrão é um contexto de família, onde a arte e todas estas coisas lindas deste povo fazem parte, onde a cultura dos gaúchos trazem uma cultura que passa de geração em geração. Mais do que tudo isso, quem? As crianças. Agora, quando nós vamos para o Nordeste, mais do que frevo, as crianças. É verdade ou não é? Mais do que rendeiras, as crianças. Mais do que as oportunidades do candomblé, as crianças. Nós podíamos pensar, Senhor, dá-nos estratégia para alcançar os meninos e as meninas que estão envolvidos com tantas lindas coisas nesta região, mas envolvidos com tradições, com candomblé, com bruxarias, as crianças. Mais do que as rendas, mais do que aquelas grandes oportunidades, as mais lindas praias, se vocês me permitem dizer, eu vi no Norte e Nordeste. Mas mais do que tudo isto, as crianças. É verdade ou não é? O Nordeste tem uma população muito grande. Não é a maior do país, mas nós temos um grupo tão pequeno de obreiros. E nós queríamos que vocês orassem conosco para que Deus chamasse homens e mulheres chamados, consagrados, e que fossem conquistadores das crianças. Que tivessem a coragem de conquistar as crianças. E Deus pode fazer isto, não só com a igreja, nós vamos acabar agora, comigo e com você. A palavra do Senhor diz, levantai os vossos olhos. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse o Senhor, mas eu que escolhi você, eu escolhi cada um, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que o Pai nos tem dado, Ele vos conceda. E nós vamos orar pelas crianças do Brasil, vamos orar pela igreja do Brasil, mas vamos orar por nós mesmos do Brasil. Eu quero terminar dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, põe o seu nome, nós vamos dizer juntos. A palavra rogo, você põe o seu nome, mesmo que seja no coração. Rogo-vos, você põe o seu nome. Vamos dizer juntos, bem alto? Rogo-vos, Eli, que
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fui diretora do departamento de missões muitos anos. E eu orava para que Deus nos desse a oportunidade para ter um cartaz de missões com os obreiros, que nós pudéssemos envolver a igreja. E isso não aconteceu nestes muitos anos. Mas quando eu estava orando por vocês e por este seminário, Deus me deu a oportunidade de preparar um calendário sobre os nossos homens e mulheres que estão no Brasil. Quarta-feira, todos vocês vão receber um lá na entrada do salão. Não é para você amassar, não é para você jogar fora, mas é para você levar para a sua igreja e orar conosco pelas crianças do Brasil e por aqueles que têm servido as crianças no Brasil. Adote um destes, ore por eles. Adote um destes para fazer o que você desejar diante do Senhor. Mas mais do que isso, que eu e você possamos orar uns pelos outros, para que Deus faça a sua vontade na nossa vida, santificando-nos e fazendo maravilhas no meio deste ano. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Enquanto nós oramos silenciosamente, talvez um minuto você poderia dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Aquele Deus que sonda, que conhece, talvez você possa dizer isso ao Senhor. Pai, agora quando vamos nos separar, talvez vendo-nos nas entrelinhas desse lugar, mas que nós possamos ter um encontro com o Senhor aqui, enquanto ouvimos os pássaros cantando, quando ouvimos o barulho das aves, o borbulhar da natureza, a expressão de alegria das crianças, o toque da música nos cânticos, o aglomerado no refeitório, o encontro com a literatura, o ouvir do Senhor por meio das lições bíblicas, dos desafios bíblicos, juntos com os teus servos. Queremos que o Senhor fale ao coração do teu povo e ao meu coração, e que o Senhor levante trabalhadores, levante igrejas, levante crianças missionárias, que revolucione os nossos bairros, que revolucione as nossas cidades, que revolucione o nosso país, e que o teu nome seja glorificado, e que haja salvação e glorificação do teu nome, e que haja santificação nas nossas vidas, porque o Senhor fará maravilhas. Abençoa o teu povo, leva-nos com alegria no coração, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deixe-me dizer para vocês, lá atrás tem algumas coisas que alguns missionários deixaram, mas eu também tenho uma para vocês. E as nossas irmãs estão lá na porta, se você quiser, pode levar e orar também ao receber este presente. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei